Então, o que a gente terminou de realizar foi o que a gente chama de oficinas de Educuidar, né? Surgiu a partir de um trabalho do mestrado, concluído há um ano atrás, em que eu desenvolvi a formação com professores em cuidado aqui, na EMEI Amélia Duarte, né? E a ideia é que agora no meu estágio em psicologia, já quase concluindo, que eu retornasse com o intuito de trazer isso na prática. Como é que isso pode ser vivenciado no cotidiano? Já é vivenciado de alguma forma, porque o cuidar acontece de maneira particular e subjetiva. E aí na pesquisa de mestrado, esse grupo aqui muito me ajudou a intuir, né, que o cuidado ele é muito particular e que cada um tem seu jeito de cuidar. Então a proposta seria de mostrar várias práticas, né, educacionais, educuidadoras, que a gente chama, porque, né, meu orientador, professor Marcelo Ribeiro, tem ajudado e contribuído muito nesse quesito, em identificar, né, práticas educuidadoras enquanto práticas do cotidiano. Então a ideia de que as crianças da primeira infância já conheçam como se autocuidar. Eu iniciei minha vida como professora em 1995. Né? Eu trabalhei em escola particular e aí pulei do magistério para a escola particular. Foi uma realidade assim brusca, né? Para quem tinha estudado a vida inteira na escola pública. Mas foi assim o aprendizado. Eu ensinava, mas eu aprendia mais do que o que eu ensinava nessa escola. Foram 9 anos. E aí depois passei a ser professora da rede pública. E aí foi o que eu mais gostei ainda, porque eu me identifiquei com as crianças que estavam ali, com as famílias que estavam ali, com as realidades que estavam ali. E nesse se identificar, eu consegui ter mais delicadeza no meu toque com elas, porque eu percebia que a necessidade delas eram as minhas quando eu era criança, né? As professoras que eu tinha, que me marcaram, eu queria ser aquelas professoras para elas, como as professoras foram para mim. E sempre tive muito envolvimento afetivo mesmo, sabe? Era tanto de carinho e de pensar que no ano que vem já não ia ser mais meu aluno. E aí vim para Juazeiro, né, em 2012. Passei mais 6 anos na educação infantil. Passei 6 anos aqui, até 2017, 2012, 2017. Final de 2017, eu fiz a seleção para o coordenador pedagógico, que também assim, vi nessa profissão, né, de coordenador, que é diferente, é um olhar maior. Não é a sua sala de aula, não é só o seu aluno, né? A gente tem que ver o professor como ele está disposto a dar tudo o que a gente pretende que a escola seja, porque a escola é o nosso olhar, né? Como gestão, a gente é a equipe gestora. E aí não foi fácil, porque eu ainda não tinha experiência na coordenação. Mas eu encontrei também pessoas disponíveis, pessoas que pensavam a educação nesse patamar de dizer, eu posso mudar a realidade de uma criança de 2, de 3 anos a partir do que eu proponho a elas. E consegui também encontrar pessoas que não tinham paixão de ensinar, a vontade de ensinar, mas que precisavam estar na sala de aula. E tudo isso são dificuldades que a gente encontra como coordenador pedagógico. E aqui na Amélia Duarte, eu encontrei algo que eu me identifiquei lá quando eu fui ser professora da rede pública, que é a afetividade. Eu vejo muito os professores com esse cuidado, a responsabilidade de chegar naquele dia e dizer, hoje eu vou cuidar bem do meu aluno, de estar bem com eles, apesar dos problemas que tem fora, né, dos portões da escola. Mas aqui dentro a gente percebe que há um envolvimento entre a equipe, que já é uma equipe também, que já existia antes que eu chegar aqui na creche. Eu cheguei aqui esse ano, em fevereiro, então já peguei uma equipe também que já estava junta, já tinha um vínculo, e pessoas novas na rede, inclusive na rede de Juazeiro. Assim, eu estou na educação infantil vai fazer 4 anos agora. A experiência era com crianças maiores, né? E assim, a dificuldade é
aquela questão que sempre bate, né? A questão financeira, né? Porque o material é mais escasso, a gente tem que correr, enquanto professora, atrás, tem que ser muito criativa, né? Não é nem criativa, mas não me esqueci. Combinativa, sair combinando as atividades, pegando uma coisa ali e vendo o material que tem. E a questão também da família, porque aqui nessa escola aqui, tem 2 turminhas que vêm de ônibus. Aí nós não temos contato com os pais, temos contato com poucos pais, são poucas crianças que o pai vem trazer, a mãe vem trazer, a gente conversa um pouquinho assim, mas não tanto como deveria, né? E quando tem as reuniões também de integratividades, poucos pais também aparecem. A dificuldade é mais a questão dessa mesmo. E também porque meus alunos também, são 2 anos de idade, eles só têm, né? Aí tem a questão da oralidade ainda, que está em formação. Está sempre se trabalhando, não adianta. Mesmo que a gente queira, até em férias assim, quando a gente tivemos agora um recesso, que assim, eu acho que deveria ser umas férias pra gente, mas não é. Só são uns 15 dias, né? Aí quando você pensa em descansar, a cabeça está ligada na escola. Aí quando você pensa quando está relaxando, aí volta de novo. Volta até o trabalho, né? Tem que voltar ao trabalho de novo. Não tem aquele tempo necessário que a gente deveria ter, né? E assim, até interessante assim, o trabalho de Clara conosco aqui, porque ela complementa, né, o nosso trabalho do dia a dia. É um trabalho muito lúdico que ela trouxe também. A questão do cuidar também, de ensinar também as crianças a se cuidarem, né, se olharem, se observarem, né, se enxergarem melhor o outro. Mesmo assim, meus alunos tendo 2 anos de idade, né, esse trabalho dela complementa. E assim, é bem interessante. Precisamos de mais gente nos apoiando, né, que a prefeitura abra mais esse espaço para vocês, né? Porque a gente trabalha com Clara, no caso da minha, eu, né, enquanto professora, ela entrou aqui no ano passado, né? Fez todo o trabalho de mestrado dela, não sei o quê. E assim, terminou assim, a gente tendo até mais olhar. Aquela preocupação de olhar melhor para a criança. Claro que a gente olha, né? Mas assim, então, vou olhar melhor, vou prestar mais atenção na criança. É cuidado mesmo, né, em si. Não muda. Termina não mudando, assim. Porque, como eu já disse, a gente sempre, né, enquanto professora, sempre está naquele pensamento. Assim, quando Clara veio, né, no início do trabalho dela aqui, ela foi me dar conta, que o trabalho dela primeiro foi o que você faria, o que você estava fazendo para cuidar de você enquanto pessoa. Aí eu, meu Deus, o que é que eu estava fazendo? Nada. Acho que eu não estava lembrando de fazer nada, enquanto cuidar de mim, né, enquanto pessoa. Aí ela trouxe esse questionamento, que eu comecei a me preocupar mais, a pensar mais em mim também. Tanto que assim, eu moro lá em Petrolina e estou aqui. E é muito longe onde eu moro. Mas eu estou aqui enquanto conta da equipe. Porque eu sei que a gente, né, tem aquele olhar mais humano para outra pessoa. Eu não sei se eu teria em outro lugar que eu fosse trabalhar, né? Aqui eu sei que eu tenho. E estou gostando. Mesmo sendo longe o caminho. Eu trabalhava no ensino profissionalizante. E um belo dia apareceu a seleção concurso para Juazeiro. E aí minha família toda, faça esse concurso. É interessante você fazer. Veja como os seus conhecimentos estão ainda, se estão atualizados. E eu fiz. E durante 3 vezes eles me chamaram. E na última era a decisão final, né? Ou eu assumia ou eu desistia de vez. E eu tenho um emocional muito forte. O emocional, ele pesa muito em mim. E na época eu cheguei a ter febre, né? Adoeci, porque eu tinha que tomar uma decisão. E eu resolvi tentar conciliar o trabalho lá da outra empresa com o meu concurso aqui em Juazeiro. Foi uma época muito difícil, né? Isso repercutiu na minha vida familiar, né? Meus filhos passavam, apesar de serem já adolescentes, mas eles passavam a semana com os meus pais e só no final de semana que a gente se encontrava, né?
Com isso, minha filha desenvolveu também um processo de depressão, muita cobrança, né? E aconteceu que eu acabei perdendo o meu trabalho lá, na empresa privada, de 22 anos. E eu já estava aqui no município, né? Tudo aconteceu na hora certa, da forma certa. Mesmo que no momento eu não tenha entendido, mesmo que tenha sido muito difícil para mim. Como a minha coordenadora falou, né, algumas pessoas vêm porque gostam, outras vêm por necessidade, né? Eu sempre tive muito medo de trabalhar com a educação infantil, né? Para mim, que naquele momento, de repente, tudo tinha mudado, eu trabalhava com jovens, com adultos, passei a trabalhar com criança, o vocabulário é outro, a realidade é outra, né? O poder aquisitivo era outro, né? Essas pessoas também, algumas, de certa forma, elas tinham responsabilidades delas mesmas, né? Não dependiam de alguém para elas estarem ali, era uma decisão delas estarem ou não, né? E me deparei com essas crianças assim, uns muito carentes, né, emocionalmente, outros economicamente. E aos poucos eu fui me encantando. Até eu comentei com as meninas que logo que eu comecei, nos primeiros dias, quando os meninos me chamavam de mãe, eu chorava. Porque aquilo me doía, que eu imaginava, poxa, eles estão sentindo a falta da mãe, né? A dor de estar distante da mãe. O que eu posso fazer? O que eu posso dar de mim para que eles entendam que eu não sou mãe, mas ao mesmo tempo eu estou aqui do lado deles para crescer, para aprender, para ensinar, para fazer aquele momento mais gostoso, aquele momento diferente. Eu comecei fazendo isso que eu sei, o que eu gosto, da afetividade, de dar o que eu tenho, né? Da minha atenção, do meu amor, do meu carinho, do meu cuidado. Mas eu adoeci. Eu passei o ano passado praticamente afastada. Passei por um processo de depressão muito grande. Sou portadora da fibromialgia. E aí foi por isso que eu tive que parar tudo na minha vida e cuidar de mim. Porque durante 22 anos eu só dei. E eu realmente não tinha tempo para mim. Como minha coordenadora bem disse, quantas noites eu não dormia bem, porque eu estava pensando no que eu tinha para fazer no outro dia, as responsabilidades que eu tinha. Não que eu não faça isso hoje, mas hoje eu entendo, né, que eu só vou poder resolver o amanhã. Eu tenho me trabalhado muito. Tenho feito terapia com psicólogo, com psiquiatra, né? Faço acupuntura, né? Então, fiz hidroterapia. Então, eu tive que parar um tempo para cuidar de mim, né? E isso foi muito importante, porque eu não vi esse tempo para mim. A gente tem muito essa coisa de achar que a gente não tem tempo para a gente só tem tempo para o outro. E aí eu entendi que eu precisava ter tempo para mim. E hoje eu tenho tempo para mim e para os meus. E eu tenho medo desses sinais do corpo. Porque quando os sinais do corpo chegam no professor, é porque ele já vem dando um sinalzinho, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Meu cabelo caiu, minha pele estourou, minhas unhas quebraram, ainda está em tratamento. Meus dentes, porque eu desenvolvi também o bruxismo por conta das tensões, né? Engordei muito. Agora é que eu estou começando a perder peso, mas eu cheguei a quase 100 quilos, né? Então, aos poucos eu estou conseguindo desmamar a medicação e aí agora eu estou conseguindo perder um pouco de peso. E em relação a como eu me sinto no final do dia,
eu não estou precisando fazer caminhada nem academia, porque como os meus meninos são de 1 ano, né? O senta e levanta, o corre, o pega, é o tempo todo. Então a minha academia tem sido a minha sala de aula, né? Às vezes até meu esposo comenta: menina, mas você chega cansada em casa? Eu digo: chego, porque é academia o tempo todo. Mas é muito gostoso, é muito gratificante. Eu tenho dito a Celícia, né, e também divido com as colegas, como é engraçado do começo do ano para agora, no meio do ano, como eles mudaram. Tem uns que estão desenvolvendo vocabulário agora. Essa semana mesmo um começou. O que é isso? Tudo agora ele, o que é isso? Né? Aí eu falo, aí ele tenta repetir. Né? Tudo para ele agora é estranho, é interessante, é novo, porque ele quer falar, ele quer entender, né? Então é muito gostoso. Então, ao mesmo tempo que eu estou me cuidando do outro, né? Eu também vivencio situações muito interessantes de sala de aula, muita coisa que é novidade para eles, encantamento para eles, termina sendo para mim também. Metodologia viva. Promoveu para mim, né? Como eu disse, nada acontece por acaso, então eu não vim parar aqui à toa, né? Como diz a minha colega Liliane, eu também moro em Petrolina, bem distante, mas eu não sei, algumas pessoas me questionam: por que você vai trabalhar tão distante? Você não gostaria de vir mais próximo da cidade? Até a minha família mesmo, mas eu não. Eu gosto tanto daqui, eu me sinto tão acolhida, eu sinto que toda a equipe acolhe tão bem as crianças, e entre a equipe existe o cuidar, o olhar, sabe, a preocupação com o outro, que eu não me atrevo a correr o risco de ir para outro lugar que eu não tenha isso. Então a distância compensa. Pronto, o meu nome é Maria José. Eu fiz esse último concurso em 2011, entrei de paraquedas nesse concurso, que eu estava estudando para fazer o concurso do INSS, e fiz esse de professor, fiz pedagogia por livre e espontânea pressão de 2 colegas, quase desistindo, mas terminei, né? E caí de paraquedas aqui na rede pública de Juazeiro em 2012. Fui trabalhar no interior, passei 3 anos em Tamotinga, pedi remoção para cá, caí aqui de paraquedas aqui na Amélia Duarte também. Fui bem acolhida, bons professores, bons colegas, só que lá no interior, quando eu trabalhei no interior, eu trabalhava, minha gente, era no comércio. Agora você veja a diferença do comércio para a educação. Assim, só chegaram e me disseram: essa sala aqui é sua. Tome de conta. Sempre trabalhei na educação infantil. Aí eu chegava em casa, eu digo: eu vou desistir. Mas vou desistir. Aí conversava com as colegas me apoiavam. Outro dia tive muito apoio de colegas, não foi nem de gestor e nem de coordenador, mas dos colegas de sala, do grupo. E me deram muito apoio, eu me espelhava nelas, eu prestava atenção nas aulas que elas davam, pegava muita dica com os professores e fui desenvolvendo meu trabalho, desenvolvendo, aí terminei amando a profissão, que foi essa de educação, de trabalhar como professor de educação infantil. E daí, de lá, vim para cá, pedi remoção para cá e vim para Amélia Duarte. Cheguei aqui e encontrei outra turma melhor ainda. Vim eu e mais 2 para cá, lá mesmo da Caixa, trabalhava lá na Caixa, da Motinga. A gente terminou o estágio probatório e pedimos remoção para aqui, para a sede. Aí veio eu e mais 2 para cá.
são as estratégias que a gente utiliza? Para não somatizar? Não adoecer tanto. A minha, por enquanto, com relação a essa minha angústia com relação, como eu disse a Maria, do exercício diário de deixar os problemas nos seus devidos potinhos, vamos dizer assim. Os problemas do trabalho, tentar ao máximo deixar eles no trabalho, no ambiente de trabalho. Os problemas da vida, de casa, também não trazer para cá, né? E, de alguma certa forma, ter a consciência de que quanto melhor for o meu dia a dia de trabalho, melhor eu vou lidar com as situações que fujam do normal. Né? Porque se você está pilhado, se você está, enfim, se você não está no seu equilíbrio, qualquer coisa que venha para desequilibrar ainda mais vai lhe prejudicar. Então, quanto mais equilibrado você é, quanto mais equilibrado você está, quanto mais consciente do seu papel você é, eu acho que melhor você lida com essas situações. E, por exemplo, vou dar exemplos aqui: alunos se mutilando, menina que menstrua pela primeira vez dentro da sala de aula, meninos que começam a brigar, bullying, que são coisas que de alguma certa forma a gente tem que intermediar. Famílias desestruturadas. Vocês se cuidam? E tem tempo pra isso? Como é? E tem tempo pra isso? Isso é forte, vocês não acham, não? Você tá, assim, claro que não é só você que está dizendo isso. Acho que a sua fala, ela representa muitas pessoas, né? Então eu não vou falar diretamente para você, mas eu vou falar para todos nós, e me incluindo também. Quando a gente diz assim, Marcelo, você se cuida e eu tenho tempo, repare, é muito forte isso, né? A gente não tem tempo pra gente, né? A gente não tem tempo pra gente se cuidar, né? Como é que é isso? Porque a nossa profissão é uma profissão muito da gente, assim. É sobrecarga. Nós temos uma profissão que é sobrecarga. O professor não deveria trabalhar assim, por exemplo, a gente tem 40 horas, né? Só que as 40 horas se dividem em não sei quantas turmas, né? Cada turma diferente, professor diferente, com perfil diferente, com problemas diferentes, entendeu? Então, é uma sobrecarga muito grande. A gente tem 40 horas, né? Como você disse, por exemplo, eu tenho 10 turmas. 10 turmas de 40 alunos, são quantos alunos? 400 alunos, 400 pessoas, né? Com pensamento diferente, com postura diferente, com comportamento diferente, com vidas diferentes, entendeu? Com estrutura familiar diferentes. Aí todo dia, veja só como nossa profissão é difícil, eu estava aqui falando pra mim, todo dia, é uma coisa que a gente tem que pisar em casca de ovos. Todo dia a gente tem que estar se policiando, tem que estar medindo palavras, tem que estar pensando o que vai falar. Sabe, é uma tortura mental, gente, pensa que não é não que é. E isso vai mexendo com o cérebro da gente, com o psicológico, com o emocional. E seja assim falando, né, que ele tenta controlar ao máximo, mas nem sempre isso é possível, né? Porque a gente sabe que o emocional é uma coisa que mexe com toda a estrutura da gente. Por mais que a gente vá ali tentando se segurar, mas chega uma hora que não dá. O psicológico da gente é uma coisa muito fina. Como é que a gente dentro dessas situações mais precárias, né? Tem tentativas de cuidado aqui da parte de vocês, mesmo que não tenha tempo? Só eu mesmo, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho um caminhão que eu estou tentando fazer caminhada. Não consigo fazer caminhada. Por quê? Eu não consigo fazer caminhada. Quando eu saio daqui, eu trabalho lá na Paulo Freire, né? Trabalho lá há 3 noites. Aí trabalho aqui segunda, vou trabalhar aqui terça, quarta, quinta e sexta, né? Aí na terça e na quarta eu trabalho o dia todo, manhã e tarde e noite, né? Aí na quinta eu não trabalho à noite.
Mas na quinta e na sexta noite já é o dias que eu tive para ajeitando alguma coisa dentro de casa. Quando chego lá de 6 horas correndo, nas carreiras, para ir botando uma coisa no lugar, arrumando uma cama, fazendo uma coisa, ajeitando outra, aprontando uma comida para deixar pro outro dia. Coisa ali que não tem tempo, porque eu não tenho tempo mesmo, só se eu deixar meu filho passar fome. E faz quanto tempo que você tá nessa rotina, né? Cansativa? Desde 2000. Isso mexe muito com a gente, né? A gente fala, e tem razão, professor, de dizer que os alunos, eles e todos, não tem uma escola hoje que não tem uma situação de automutilação, tentativa de suicídio, a gente sabe disso, como é que tá, né? Mas a coisa mais comum também é professor com depressão. Mas eu acho que quando a gente consegue falar e quando a gente consegue se emocionar, colocar para fora, isso ajuda a gente não entrar na depressão. É verdade. E vai também fazendo com que a gente tenha novas escolhas, né? Com que a gente possa escolher um novo presente. E não viver sempre o que é posto, mas que a gente tenha a liberdade de como escolher, né? O que eu quero ser hoje. E eu vejo assim, eu fico tão chateado da mesma forma, viu, Léo, que quando as pessoas falam mal do SUS, que tem problemas, né? Mas, como eu costumo dizer, ruim com o SUS, pior sem ele. No nosso evento, eu pensei, vou tirar uns 2 dias para ir para o céu, fazer isso. Levei 4 livros para casa. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, e eu me divertindo, e eu saindo, e eu achando bom ir à casa de manhã, e achando bom ficar livre e tal. Resultado, não fiz nada em casa. Mas eu achei tão bom não ter parado, porque eram tão poucos dias, era meu recesso. Então, assim, eu pensei depois, eu vou ter minha ceia, eu vou à escola, eu tenho um período lá para fazer. Eu agora praticamente não levo nada para casa, porque eu tenho o horário de 5h30 às 6h40. Eu estou por fazer tudo aqui. E assim, não é muita esperação, não, é procurando na minha calma. Vocês já me conhecem, sabe que eu sou tranquila assim, no sentido de estou aqui, nem lembro às vezes que deixei alguém doente em casa, eu sou desse jeito. Quando eu lembro, nem ninguém pergunta se melhorou, porque eu me desligo mesmo. Também quando estou lá, eu lembro um pouco das coisas daqui, e às vezes quando lembro de alguém com algum problema, eu procuro chegar muito naquela vida, sabe? No sentido de ajudar espiritualmente. Mas assim, eu procuro me, sabe, estou lá, estou lá. Eu tento, na medida do possível, sempre fazer atividade física. Eu gosto também da questão da alimentação. Eu sempre fui, as meninas até gostam da minha casa. É a nossa guru da alimentação. É a nossa guru da alimentação. Fazendo o possível, porque assim, eu perdi meu pai e dessa questão da alimentação. Aí eu não quero ter o mesmo fim que eu tive, entendeu? Então, o que eu puder evitar, eu evito. Como diz aquele ditado, a gente não tem tempo para cuidar da saúde, mas tem tempo para cuidar da doença, né? Eu quero reverter o caso para mim. Então, na medida do possível, problemas todo mundo tem, né? Mas eu tento nem levar o daqui para casa, nem o de casa para cá. Eu acho que é claro. Aquilo que eu posso resolver, eu tento ir atrás para resolver aquilo que eu não posso fazer. Não vou me estressar com aquilo que eu não posso resolver. Uma coisa que está acontecendo hoje, que não acontece tão corriqueiramente que poderia acontecer, é porque a gente nas ACs, a gente fica restrito ao nosso grupo de atuação, né, gente? O pessoal de humanas na terça, o pessoal de linguagem na quarta, o pessoal de natureza e matemática na quinta. E são poucos os momentos que a gente tem para, ou quase nenhum momento durante o ano que a gente tem para estar assim, ó, sem distinção de área e sem estar conversando sobre o nosso trabalho, mas sem conversar sobre o nosso trabalho. O que a gente está falando aqui é sobre a vida de cada um, né? É sobre como cada um, de alguma certa forma, enfrenta os problemas, se comporta diante dos problemas. No momento, né, eu estou tentando buscar uma velhice saudável.
Durante, eu acho que 30 anos, eu trabalhei manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado. E consegui tudo que eu tenho hoje, que foi ficar doente. Mas agora eu estou cuidando. Eu indo nos médicos e estou buscando novas alternativas. Vou começar um tratamento já comecei a fazer a sessão de detox, começando pela mente, detox mental e fisicamente também. Então, assim, eu estou cheia de expectativa para eu poder ter uma velhice saudável. A academia eu pago todo mês, mas quando eu vou 3 ou 4 ou 5 vezes na semana, no máximo 2 vezes na semana, né? Mas A senhora está com as aulas que pode ter escolha. Tudo chique, né? Elas demonstrando. e aí eu vou fazer caminhada, vou para a esteira, vou subir escada. É o que eu tenho que fazer, né? Como a falta de tempo, que a gente tem que arranjar tempo pra gente. Mas o meu compromisso diário é sempre estar com minha mãe, né, tá ali sempre com ela, conversa tudo, desde coisa muito importante até conversar besteira mesmo, né? Rir bastante e tomar minha cerveja também, porque eu não sou obrigado. Eu voltava a dançar, né, que eu fazia dança, e só pra te falar, que quando fala assim, a saúde do professor, né, eu não estou em sala de aula, eu estou readaptada, né, já fiquei em sala de aula durante 20 anos, e a labuta, porque eu tive um problema nas cordas vocais, depois desencadearam outros, tal, e a labuta para sair da sala de aula foi grande, até eu conseguir aceitar, né. Mas hoje estou em outra função, que também ninguém me vê triste dizendo que não gosto, né, procurei dar toda uma dimensão. Por isso que eu digo aos meus colegas, é bom que a gente se cuide, porque a gente sabe que os nossos problemas não são o mesmo que a escola, a gente tem outros fatores, né, porque se a gente psicossomatiza tudo e aí, né, e isso não sabe fazer as nossas escolhas, né, então voltar a dançar, renovar as amizades, que às vezes a gente porque não é fácil, né. Eu tenho depressão. E assim, eu hoje estou procurando pensar naquele que está pior do que eu. Quem está, é uma forma de tentar sair, está desempregado. Quem não tem nada, tem uma perspectiva, né, de trabalho, quem perdeu um ente querido. Então eu estou tentando me apegar mais nesse sentido e também conversar com Deus. Quando eu estou deprimida, eu vou dormir. Porque amanhã eu tenho que. Amanhã é outro dia, eu vou acordar melhor. Aí pronto, já acordo já de bom humor. Até eu andando de bicicleta agora, de bike. Aí quando eu vou lá na avenida, eu vou lá em Petrolina, eu vou na avenida, vou lá na. Sabe onde é a van? Todo mundo sabe, né? Aí eu vou mais 5 voltas na van à noite, e super é gostoso. Mas a saúde, você manter a sua sanidade mental, o seu equilíbrio emocional é muito mais difícil do que a questão física. Porque pelo físico eu faço uma academia, eu faço um regime. Se eu tiver tomando medicamento, mas a emocional e a pesa muito. Eu acho assim, pra mim, você manter essa sanidade é muito mais complicado. O grupo é diferente. E é mesmo. É tanto que a gente optou de fazer as formações e as aulas de AC, né, das atividades complementares, em outro ambiente. Porque a sala dos professores daqui é uma sala de solidariedade. Né? Eles saem, é o que eu observo, saem da sala sobrecarregados dessas relações que eles têm que estabelecer, que eles têm que administrar, e que eles, deles e dos próprios estudantes, e muito mais dos estudantes do que deles. Então eles chegam, eles encontram um cafezinho, um carinho, um amigo que abraça. Então eles aqui se sustentam muito nessas relações positivas que eles conseguiram estabelecer, nesses laços. Então eu acho que acaba, não me sinto à vontade de falar com Clara, não me sinto à vontade de falar com Leia, mas eu acho outra pessoa que eu me sinto à vontade e eu desabafo naquele dia. Então eu choro e alguém me acolhe. E eu percebo isso muito na sala dos professores. É tanto que eu disse, não dá para fazer formação aqui. Eles precisam desse lugar, deles, para eles, para isso. Eu acho até que a gente disse isso em outras ACs. Porque isso é saudável e é importante. Né? Você chega... E aí você procura alguém que está lá tendo uma formação, está lá tendo
não pode falar agora, quer dizer, tem que se conter mais uma vez. Eu vou falar como, vamos dizer assim, o novo, né? Eu sou o novo, tá? Né? Eu acredito que eu sou aqui pelo menos tempo na educação, porque eu sou jornalista e educação. Da educação profissional, né? Educação profissional. E eu venho, vamos dizer assim, que de certa forma eu posso dizer que tem um privilégio, né? Porque de estar absorvendo essas informações, até para me visualizar no futuro, né? Porque assim, como eu até comentei, tem um ano que eu sou oficialmente professora, né? E eu tenho assim aprendido e tenho observado isso mesmo, até essa questão de como a gente absorve essas informações dos alunos. E ontem eu cheguei em casa falando, né, que eu dei. Aí meu esposo falou, não, deixa lá. Aí para mim eu achei interessante ele falar, aquilo que a idade foi um oi, pronto. Ele disse, não, deixa lá, mas você resolve. Eu peguei a no campo, mas é isso mesmo, né? Dessas pequenas coisas, você vai levando uma coisinha aí, quando até você tá com uma escola lá dentro. Assim, às vezes eu me pego em relação à saúde. Eu busco, assim, me concentrar ali no meu trabalho, aqui na escola, onde eu já passei, ali dentro da escola, né? É o que eu estava conversando com o Sérgio, eu digo que eu faço isso também. Aí eu estava aqui lembrando agora. Eu não sou irresponsável no meu trabalho, mas às vezes eu me sinto assim um pouco displicente. Por exemplo, eu fiz uma atividade ali no 9º ano, matemática, né? E foi no mês de junho. Até hoje a atividade está aqui. Eu ia dizer. É sério que, assim, mas eles me cobraram na terça-feira. Eu disse, não se preocupe, porque antes do final da unidade eu entrego a vocês. Ou antes do final? Não passa não. Aí, assim, porque eu às vezes eu me preocupo em relação à saúde, porque eu, na verdade, nem dor de cabeça eu sinto. Tem problemas, tenho às vezes aqui em casa, mas eu tenho uma forma de viver o seguinte, que em casa a minha esposa absorve muitos problemas e quer resolver logo. Aí eu digo, não é assim não. Você tem a solução para esse problema? Não, eu digo, então se não tem solução, deixa o problema lá. E realmente, você, até comentei quando você fez a pergunta passada, e eu tive a minha pergunta, a pergunta sobre saúde. Aí eu falei, a maioria dos alunos ficam falando assim, é porque eu tenho. Mas quando a doença vem, no instante a gente pede e arranja o tempo. Como você faz, aí você vai morrer. Aí vamos visitar, você não tem tempo para a parte da saúde, mas tem tempo para cuidar da doença. Então eu estou trabalhando em cima disso, esse é meu foco. Na realidade, eu sou entre todos aqui, eu sou o da saúde. Já dei muito já dei motocross, já corri muito, já joguei muita capoeira, entendeu? Já viajei muito aí, negócio de capoeira. Já fui mais muito sério, já no início era muito sério para querer fazer as coisas. Conseguir fazer as coisas que a gente. Então eu fui aprendendo também a negociar. Hoje a gente sente ainda dificuldade da situação que a gente vive hoje. A própria liberdade que a gente tem, lá que a gente estava daqui é tudo diferente. Uma escola boa. Ela daqui é muito boa em relação a outra escola, como uma escola aqui que a gente mandou novela aqui, eu estava vindo a menina relatar ali e ela trouxe um problema.
uma novata que veio de lá. Então ela fala que determinada coisas está comigo mesmo assim, que pra mim não é surpresa, mas só que a gente, na idade que eu tô, vendo uma menina daquela de 14 anos falando na escola que ela fala, deve vai ser daqui a 20 anos, né? Não sei. Eu acho que eu posso até estar mais vivo, né? Daqui a 20 anos. Por causa disso, eu já me preocupei mais com a alimentação. Já. Aí, essa heredinha. Já teve uma época da minha vida que eu passei um bocado de anos sem beber. Eu gosto de capoeira, toda, né? Saudável, toda a alimentação física, toda a universidade. Quantidade de hidrato que você deixou de secar. Pô, não é, rapaz. Eu não aproveitei isso na minha universidade. Não que eu tivesse. Mas é porque eu tinha um foco, né? Então eu tinha uns amigos que eles aproveitavam isso, eles foram. Mas eu não, eu fui pra lá que tinha um foco ali, de beber. Mas o tempo passa. Então você, pô, fiz tudo isso, na academia, exercício demais, eu sou da educação física. Então você tem que ter equilíbrio, né? E hoje, o que é que eu faço para manter a saúde? Se eu tenho tantos problemas dentro da escola, eu não levo mais para casa. Quando eu for para minha casa, claro que tem trabalho que é para ir pensar, por exemplo, o que é que vai fazer aqui. E pelo menos desempenhar o papel, né? Próximo do que é exigido para poder fazer meus trabalhos. Mas quando eu estou lá, estou procurando fazer outras coisas também. Para poder um pouco desanuviar. Estou indo para a roça, vou para a roça. Tem muito trabalho para fazer lá, já aprendi a fazer bastante coisa que não tem nada a ver com a educação física, talvez até com outra área, estou buscando até para outros conhecimentos, eu estou buscando outros conhecimentos dentro do que eu estou fazendo. E isso está me ajudando, porque quando eu venho de lá eu venho mais tranquilo, aí dentro da situação que a gente encontra aqui na segunda-feira, energia e problema também.